Fala galera que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Pro Alto. Gente, hoje estou muito feliz de receber aqui, né, essa convidada especial. Vocês já viram aí, né, nas redes sociais, já viram aí no banner quem vai estar conosco hoje. Vocês vão ser muito edificados, como estão sendo edificados, né, através de todos os testemunhos, as histórias, os desafios, dinâmicas que nós temos vivido e conversado com pessoas aqui. E se esse conteúdo tem te abençoado, se esse conteúdo tem abençoado a sua família, compartilhe ele com alguém, deixe o seu like, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, é muito importante que você participe, comente, e eu tenho certeza que daí o YouTube vai entregar isso para mais pessoas e mais pessoas serão edificadas. Gente, nós queremos receber com alegria a nossa convidada de hoje, Luciane Meyer. Uau! Não esperava que seria assim, com alegria. Glória a Deus. O meu nome, né? Quando me perguntam hoje em dia, eu digo assim, como é teu nome? Com alegria. Com alegria. Luciane Meyer. Que legal. Lu, prazerzão estar aqui contigo. Muito bom a gente poder conversar, né? Contar um pouco da sua história, do seu testemunho. A Lu é uma pessoa abençoada e a gente conhece ele de alguns anos e tem uma história curiosa que quando a gente integrou na igreja, né? As primeiras pessoas que nós procuramos para conversar foi o pastor Matheus, seu esposo, e você, né? Tipo, a gente lá preocupado, como é que é esse negócio? E naquela conversa vocês podem liberar palavras assim que Amém. Nos deram muito medo no começo também. Normal, né? Mas vocês foram muito verdadeiros e compartilharam os desafios também que vocês viveram e edificou as nossas vidas e passamos tantas coisas juntos, né? É verdade. São momentos assim, vai fazer 9 anos, na verdade. 9 anos. 9 anos, passou, tá aqui, né? É verdade. E que viemos para cá, para Bento Gonçalves, e nos apaixonamos por este lugar. Não só o lugar, né? Como a obra de Deus. Ela é apaixonante em qualquer lugar que a gente está, onde está o nosso coração. Como a Bíblia nos fala, né? E que bom saber que, de alguma maneira, nós contribuímos para pequenos passos a né? Porque a jornada é grande. É grande. É grande, né? São desafios que o Senhor nos coloca, mas a gente acha que não vai vencer. Mas logo ali à frente está a vitória, está as bênçãos. Só temos que esperar, né? É isso aí. Confiar. E o pastor Eliezer sempre dizia pra gente, né? Confia, espera. Entrega, confia e descansa. É verdade. Uma tarefa muito difícil. Né? Mas, gente, apoiadores do nosso podcast aqui, Lu, nós temos um grupo de pessoas que pensam pro alto e apoia esse podcast, apoia esse projeto, né? São os nossos patrocinadores aqui, eu quero falar deles. O pessoal da Severgnini, né? O Shopping do Santa Helena, esse pessoal lá da Igreja Brasil para Cristo, eles têm uma loja sensacional e eles estão com Black Friday agora no mês de novembro, então tá encerrando aí já o mês de novembro, então vai lá, aproveite, ele tem materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, enfim, o que você pensar lá na Severgnini, eles têm. Fale lá com meu amigo Rogério, com a Gi, e são pessoas também que pensam pro alto, pessoas que apoiam, né, os projetos, então são pessoas sensacionais. Então eu quero agradecer a Severgnini. Acho que eu vou lá. Vai lá. O que você precisa. Agora mesmo, a igreja fez um evento e nós fomos lá, compramos uns coletes. Sabe aqueles coletes refletivos? Sim, eu vi, muito lindo. Isso legal. Que o pessoal estava usando lá no congresso, o Rogério fez um preço especial. Luz LED, luz LED. As luzes aqui do cenário, nós compramos lá com o Rogério. Tem luz de LED, tem spot que fala, né? Aquelas luzinhas de cima assim e tal. Eles fizeram, tem um vídeo no Instagram deles que eles fizeram toda uma pousada, né, uma pousada aqui de Bento Gonçalves. Eles fizeram com todos os materiais comprados lá, umas torneiras, coisa mais linda, assim, ó. Sensacional. São os nossos parceiros aqui do podcast. Também a Gráfica Lupo.
Você conhece um pouquinho dos lupus, não? Dos fogaça? Sim, conheço o irmão Walter, o Walter, a Fran. A menina que já está maior que eu. A Manu. Quem não está maior que eu, né? A Manu, né? Então, uma família abençoada também. O Walter agora, presbítero Walter, né? Presbítero Walter. Deus abençoe eles. E tem, assim, ó, qualidade nos produtos dele, né? O Walter tá sempre mexendo, tá sempre adquirindo maquinários novos para entregar produtos de qualidade. Então eu quero agradecer a Gráfica Lupo. O que você pensar de cartões de visita, o que você pensar de faixas, banners, adesivos, rótulos, a Gráfica Lupo tem e ela pode te atender. E eles também têm eles atendem bastante igrejas, mas tem algumas igrejas que não fazem com ele. E eles fazem tudo, envelope de dízimo para a igreja, carnê de missão. Tudo que você pensar, você pode, né, contratar o Walter e entrar nas redes sociais deles. E aí eles entregam também para qualquer lugar do Brasil. É só vocês contatar com eles lá, que eles têm um preço muito, muito bom. E se você falar que ouviu a propaganda aqui no podcast, você ganha um cupom de desconto lá com ele. Melhor ainda. Melhor ainda. Nós temos também o pessoal da Lazaroto Telas, né, do meu amigo Fábio Lazaroto, também um cara sensacional, profissional, com a empresa com qualidades excelentes. Você que quer cercar aí a sua área de terra, quer cercar a sua propriedade rural, a sua casa, qualidade, produto bom e preço baixo. Em Bento Gonçalves e em Garibaldi, né, eles têm essas duas unidades. É só falar lá com o Vinícius Vinde, nosso líder de jovens, trabalha lá, é vendedor. Então é só falar, eles vão conseguir melhor qualidade para vocês, o melhor preço, a melhor condição. E eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o serviço deles. E o nosso mais novo patrocinador aqui, a patrocinador é a FASEC, a Faculdade do Sertão Central, né? A Lu também trabalha na parte do ensino. O pastor Mateus é uma pessoa que também se dedica ao ensino aqui na nossa igreja, né? Então a FASEC está conosco, é uma faculdade, a Faculdade do Sertão Central e o Polo do Rio Grande do Sul, do meu amigo Dionísio, né, o Dionísio, e eles estão com vestibular aberto de administração, pedagogia e teologia, né? A Lu, o Matheus também são pessoas que trabalham isso aqui na igreja local e aqui no estado, né? E não na FASEC, no IBE, né? No IBE, no núcleo Instituto de IBE. Bíblica Esperança. Aqui em Bento Gonçalves. E a FASEC está com vestibular aberto, né? Administração, pedagogia, teologia, outros cursos por apenas R$ 199. R$ 199 a mensalidade. Você pode entrar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e você vai ser direcionado para o site da FASEC, meu amigo Dionísio, e você precisa se capacitar. Inclusive eu estava aqui no último podcast com o Márcio Batista, que é comandante do Corpo de Bombeiros, e ele disse que o próximo concurso do Corpo de Bombeiros, né, sem ser esse agora, o próximo vai precisar ter graduação. Então é muito para ser soldado, né? E é muito importante que nós venhamos ter uma graduação. E facilita, né, Lu? O EAD. Exatamente. O EAD facilita bastante o pessoal estudar, se formar e fazer tudo isso dentro do seu tempo. E a FASEC, você pode agendar o seu vestibular. É só agendar o seu vestibular e aí você faz a hora que você conseguir ali dentro do agendamento. Bom, esses são os nossos patrocinadores. Estão conosco aqui nesse projeto, nesse desafio. Luciane Meyer. Esse nome é forte, né? Mas Will, no meio aí... Tem o Costa. Nossa, tem um nome comum, então. Eu Costa. Também sou Costa. Então, o William Tenório Costa. Eu brincava com a sua mãe, né? Sempre nós somos parentes, olha, né? Quem sabe, né? Já temos o sangue de Cristo que nos une, né? Quem sabe, né? Que show. Luciane Costa Meyer. Da Costa Meyer. Que legal. Lu, eu sempre começo o podcast fazendo uma pergunta para os nossos convidados, que é: como foi o seu encontro com Jesus? Bom, eu nasci num lar cristão, né? Vim de uma família lá da fronteira, Giruá. De Giruá? Giruá. Para quem não sabe, fica entre Santo Ângelo e Santa Rosa. Aí fica mais fácil, né, das pessoas se localizarem. E cresci num lar cristão, mas eu vim conhecer a Cristo mesmo através da minha filha. Logo que a gente casou, pastor Mateus e eu, aquelas coisas que acontecem à juventude, meio que... hoje eu não vou no culto, vou ficar em casa, comer uma pipoquinha, olhar um filme. E a gente sabe que esfria, né? Então nós nos afastamos por um tempo.
E paramos no caminho para olhar filme e comer pipoca. E com as filhas, nós já tínhamos então 3 filhas, e a minha sogra sempre levava as minhas filhas na escola bíblica dominical. A importância da escola bíblica dominical. E um certo dia, numa segunda-feira, eu estava indo no armazém, no mercadinho, com a filha mais velha, a nossa primogênita, Franciane. Ela tinha 7 anos. E ela participava, desde os 3, 4 aninhos, de concursos de beleza. E já havia ganho 9 faixas, né? Princesa disso, rainha do futsal. Inclusive, ela veio em Carlos Barbosa, que não vem ao caso, mas tinha vários títulos, né? E nós estávamos voltando, do supermercado, e ela disse assim: mãe, eu tenho algo para te falar, para a senhora. Talvez a senhora não vá gostar. E eu olhei para ela, pronto, fez alguma arte, né? Aprontou alguma, né? O que foi, minha filha? Eu falei para ela. Já assim, né? Como uma mãe, o que aconteceu, né? Aí ela disse assim: eu tomei uma decisão. Quando ela me disse isso, eu tomei uma decisão, e eu gostaria que a senhora respeitasse. Eu achei aquilo muito forte para uma criança, né? De 7 anos. E eu parei e disse: que decisão que você tomou? E ela olhou para mim e disse assim: eu aceitei Jesus ontem. Uau! Já comecei a me emocionar. Que legal! Você já vai saber como é que vai ser essa nossa conversa, né? Que legal! Em meio a alegria e lágrimas, né? Que benção. E aquilo, quando ela me disse, eu aceitei a Jesus, para mim foi um choque. Imagina. E ela disse assim: eu gostaria que a senhora respeitasse, porque como eu aceitei Jesus, olha só, a decisão foi dela. Ninguém falou para ela se poderia ou não estar em desfiles. Eu disse, aí ela falou: eu sei que a senhora gosta muito que eu vá desfilar, mas eu não quero mais. Uau! E aquilo para mim foi um choque tremendo, né? E eu disse: ok, minha filha, sem problema algum. Eu estava meio desnorteada, disse: vamos indo para casa. E eu não tinha nem como falar alguma coisa para ela, porque eu estava impactada com o que ela disse para mim. Eu aceitei Jesus ontem. E é a minha decisão. E quando eu estou chegando na frente da nossa casa, minha sogra estava lá nos esperando. E ela disse assim: Lu, eu tenho um convite para ti. Meu esposo e meu sogro haviam viajado para o litoral para trabalhar, e nós estávamos só as mulheres em casa, né? E ela disse assim: hoje à noite tem culto, vamos? E eu estava, então, naquele furor ali. A minha filha aceitou Jesus, minha sogra me convida para ir ao culto. Vamos? Ainda falei: segunda-feira, sogra. Ela disse: é um culto especial que o pastor colocou hoje. E eu fui. E quando eu cheguei na porta da igreja e que eu olhei para frente, estava uma mesa preparada. O Will foi muito impactante. E eu fui criada de uma maneira que esse culto especial, culto de ceia do Senhor, é especial porque é para a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. E eu fui criada e ensinada que em culto de ceia só vai membro. E eu não estava membro da igreja, eu não estava em comunhão. Mas eu já tinha colocado um pé para dentro e eu não tinha como voltar. Porque quando eu coloquei o primeiro pé, que eu me deparei com a mesa preparada, já me empurraram para dentro. E eu pensei: igreja lotada, e agora onde é que eu vou sentar? E eu fui, e era bancos, não era cadeiras como agora. Eu fui, entrei num banco assim, sentei bem no cantinho, assim, para ninguém me enxergar. E eu comecei a sentir um vazio tão grande. E o culto em andamento. Minha filha ali louvando o Senhor com as outras 2 pequenas juntas. E de repente, gente, um vazio toma o meu coração.
quando eles vão servir o ato mais lindo que Jesus deixou para nós, né? Participar do corpo e do sangue de Cristo. E eu ali vazia. Will, eu levantei sem sentir. E quando eu vi, eu estava no altar, na frente do pastor Paulo Menezes. Uau! Fazendo o quê? Pedindo a minha reconciliação. Uau! Eu quero novamente ser preenchida. Esse foi o meu encontro com Deus. Nossa! E quando ele disse, sim, irmã, permaneça firme, na próxima ceia, a irmã já estará aqui conosco. Uhum. E quando ele me deu essa resposta, eu olhei, gente, onde é que eu estou? E eu estava lá, então, no altar. Os irmãos já estavam se alegrando, como a palavra do Senhor nos ensina que quando né, e eu era mais uma, aceitando Jesus, o céu se alegra, a igreja se alegra. E eu pude, então, ter o meu encontro com o Senhor. Foi assim, através da minha filha Franciane, minha primogênita, que hoje está com 33 anos. É ela que está na Europa? Não, a do meio, a Tuane, que está na Europa, e chega agora em dezembro. Ela está onde lá? Polônia. Está na Polônia. Polônia. Uau. E uma curiosidade, quando o pastor Mateus chegou do trabalho, como é que foi contar para ele? Como é que foi? Então, aí eu não lembro se eu liguei para ele, os famosinhos Nokiazinho pequenininho, né? Eu não lembro se eu liguei no mesmo dia para ele. Eu sei que ele levou 6 meses ainda. 6 ou 7 meses para voltar para Jesus comigo, né? Daquele dia em diante, nós estávamos, eu e as minhas filhas, acompanhada com a minha sogra, e ele trabalhava na praia. Depois terminaram o emprego lá, eles voltaram, mas ainda ele resistiu ainda, né? Alguns dias, e até que eu convidei ele, amor, vamos num congresso em Porto Alegre, na Matriz. Posso contar isso? Pode, claro. Com certeza. Não vou denegrir a imagem do meu esposo, né, meu amado, mas... Meu Deus, hoje é uma bênção. É pastor, uma bênção, exatamente. Não tem que... Mas é massa contar essa transformação, é legal. Aí, é interessante assim, ó, porque ele nunca foi de jogar futebol, né? Mas ele começou a se interessar em ir com os amigos, com os irmãos, a jogar bola. E cada vez que eu me arrumava para ir pro culto, ele diz, não, hoje eu vou sair com os guri. E eu, não tem problema, pode ir. Tu te importas de eu ir? Ele disse, não, capaz. E ele se arrumava e ia. E eu ia para a igreja com a minha sogra e meu sogro e as meninas. E voltava, ele já estava em casa. Até que um dia, eu disse assim, vamos a Porto Alegre no congresso? Daí ele disse assim, mas eu não tenho roupa para ir na igreja. E eu disse assim, não tem problema, vamos lá no shopping. O shopping tinha aberto há pouco tempo em Canoas. E daí fomos lá, porque ele foi criado também, que calça jeans, olha só, coisa... Não vem ao caso de nós falarmos agora, né? Não, mas eu não tenho uma calça social para ir na igreja. Vamos lá e vamos comprar. Não dava para ir para a igreja de calça jeans. Então, que a gente foi criado dessa maneira, né? Usos e costumes. Era né? assim. E aí então eles, não, mas eu não tenho uma camisa social. Não tem problema, nós vamos comprar. Graças a Deus que tínhamos o cartão de crédito, né? Estamos saindo do shopping, eles assim, mas como que eu vou ir na igreja se não tem Bíblia? Se eu não tenho uma Bíblia? E eu, Glória, não, vamos lá comprar agora uma Bíblia. Mas como assim comprar uma Bíblia se não tem aqui? Sim, no shopping, sábado à tarde, 5 horas da tarde, estava aberta a livraria e nós fomos lá comprar a Bíblia. E fomos para o culto. Lindo, né? Fomos pro culto de Fusca Azul, o sogro emprestou, fomos nós dois. Chegamos na Matriz em Porto Alegre, assim, lotada. Gente nos corredores. E nós fomos bem assim pro meio do corredor, em pé. E eu fiquei na frente dele, ele atrás de mim. E lá o fogo pegando e caindo, e a glória de Deus, e de repente eu olho assim para o lado, vem um irmãozinho marchando, e eu disse, ai, Jesus, vem, fala comigo, né? E aquele irmão passou de mim e parou do meu lado, e pegou o seu Mateus.
E disse para ele, e eu ouvia, né? Aquele homem de Deus assim dizendo, homem, você deu tanta desculpa hoje para não vir. Uau! Mas eu quero te lembrar que tu nem estava na igreja o dia quando eu falei com a tua mãe. Você estava em casa aos 12 anos, onde naquele dia eu te escolhi a ser meu missionário. Uau! Gente, aquilo assim foi uma glória de Deus, porque ele deu tanta desculpa para não ir naquele dia, né? Que não tinha calça, que não tinha camisa, que não tinha Bíblia, né? E Deus pega, ele relembra a promessa que Deus tinha feito ele aos 12 anos, né? Voltamos para casa, então, maravilhados com o que o Senhor fez, mas ainda faltava algo, né? E ele chegou e colocou a Bíblia dele, marrom, em cima da geladeira. Nós morávamos numa casa pequena e ele colocou assim, em cima da geladeira. Nós fomos na igreja no sábado e no domingo. Quando foi na terça-feira, está passando uma serva do Senhor, irmã Edna, lá de Canoas, passando na frente de casa, assim. E eu passei, irmã Edna, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu disse, irmã, tá cansada? Quer um copo d'água? Ela, eu aceito, irmã. E entrou na nossa casa. E enquanto eu me virei para pegar o copo d'água dela, sabe aquelas crentes assim que começa a se tremer quando começa a receber algo de Deus assim, e tu já fica com medo porque já vem o que vai sair aí. E ela começou assim, e eu parei, olhei para ela e disse, deixa Deus te usar, irmã Edna, porque a gente tinha pouco contato. E ela disse assim, aquela Bíblia lá em cima, E eu, sim, irmão, o que é? É de um grande homem de Deus. Uau. Fique ao lado dele. Muitas coisas virão, muitas tempestades, mas virá sim a bonança para vocês. Porque Deus está no barco com vocês. Ela não conhecia meu marido. Porque ele ainda não tinha ido na congregação naquele bairro, em Canoas. E aquilo foi tremendo, irmão. Para confirmar aquilo que eu pedi na juventude, quando eu dizia, Senhor amado, me dá um namorado. Uma dica para as meninas, para as moças aí que estão orando pelos seus. Eu dizia assim, Senhor amado, me dá um namorado que seja fiel a ti, que ame a tua palavra, que seja fiel a ti, porque sendo fiel ao Senhor, ele vai ser fiel a mim. É verdade. E uma brincadeira tão bobinha. E ainda eu dizia assim, olha o detalhe. Senhor, mas que ele tenha olho verde. Que legal, viu? Até isso Deus ouviu. 7 filhos, homem da minha sogra. Quem tem olho verde? Mateus. Meu esposo amado. Que show. Jesus querido, me dá um marido. Jesus bondoso, me dá um esposo. Que seja fiel a ti, que ame a tua palavra, porque eu sei que daí ele vai me amar. Mas que tenha o olho verde. Que legal. Então, esse detalhe faz a grande diferença quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. É verdade. E aí passaram-se o tempo, passaram-se os anos, pastor Mateus, né, foi separado, foi consagrado, muitos trabalhos, muitos, né, vieram para Bento. E aí quando estavam aqui, né, trabalhando, servindo ao Senhor, se dedicando à igreja, né, fazendo a obra do Senhor, municípios missionários, estão novamente em Monte Belo do Sul, Monte Belo. né, estavam Monte mais belo agora. Monte mais belo, né, que o pastor Mateus fala, né, chegamos agora, o monte ficou mais belo. Isso. Então, Monte Belo do Sul, um campo do campo eclesiástico aqui de Bento Gonçalves. Mas antes, quando vocês estavam em Bento, né, em Bento, a senhora vai ao médico, e como é que foi? Pois são mistérios que às vezes eu me paro a pensar assim, Deus, como que é isso? Vamos colocar em ordem. Não tem como colocar em ordem todos os acontecimentos, né? Mas algo que ao longo desse tempo que a gente vem pensando e lembrando das maravilhas de Deus na nossa vida, né, da minha família, tudo que eu mais temia me aconteceu. Uau.
Jó dizia isso, disse isso, né? Tá na Bíblia. Não tá amarrado, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tudo que eu mais temia. E o que eu temia? Ter câncer. Porque eu já havia sido diagnosticado outras vezes com tumores na trompa, na coluna, ao qual não era verdade, onde me veio a primeira flecha do inimigo para me desestruturar. E no olho, a qual o médico totalmente conduzido pelo diabo, eu digo, né? Porque eu fui fazer um exame, eu sentia uma dor no olho, fui fazer um exame mais aprofundado e apareceu um névoa, que é o tipo assim de um cisto, um tumorzinho. E eu perguntei para ele, qual é o tratamento? Ele disse, olha, por enquanto não tem tratamento. E o que eu faço? Dele disse assim, daqui 6 meses a gente volta, refazemos o exame, né? E se tiver ali, ou se tiver aumentado, a gente arranca o olho. Meu Deus! Eu não sei se ele falou aquilo em brincadeira, mas ele estava sério, porque ele me olhou e eu não acreditei naquilo. E aquilo me deu um grande medo. Imagina. Simplesmente pega teus papéis, vai embora, arranca o olho daqui 6 meses. Olha a seta inflamada do inimigo. Então eu fiquei mais com medo. Vou fazer um exame de coluna, porque havia sofrido um acidente de carro e Deus me deu livramento nesse dia, né? De morte. Com a coluna ali doendo, conduzida também, né, pelo nosso inimigo, aquele que quer roubar nossa paz, tirar nossa alegria. Ela disse, olha, vou encaminhar a senhora para a oncologia para começar um tratamento específico, porque a senhora está com um tumor na coluna. Assim, né? Do nada. Do nada, né? Saio eu desnorteada do consultório. Então foram setas assim que foram sendo atiradas contra mim. E eu comecei a ficar com grande medo de ter câncer. Então, e outra vez foi também no ovário, que tiraram um cisto muito feio, né, de lá, né, até pelos e cinza. Mas, enfim. E no ano de 2017, como uma vez eu contei para ti, né, nós estávamos aqui em Bento e o pastor Eliezer me deu uma grande responsabilidade de estar na regência do grande coral. Coral lindo que a gente cantou agora no final de semana. E como todos me conhecem, sabe que eu sou, como é que se diz a palavra? Exigente. Alguns até interpretam minha exigência como brabeza, mas é só até me conhecer, né? Porque eu sou pura alegria. Mas as coisas para Deus a gente gosta de fazer, que nem o Pro Alto. Meu Deus, é algo, como você acabou de dizer, nós temos uma congregação de mais de 1000 pessoas, né? É isso aí. Que temos que cuidar, né? E me veio esse grande peso e eu temi em não fazer o certo e inflamou minha garganta por 3 vezes seguido. E durante esse processo, então, eu fui na otorrino e ela pediu para eu fazer uma tomografia das vias nariz, ouvido, porque aos olhos dela tudo estava limpo. E eu fiz no final de 2017. Quando foi no início de 2018, o médico me chama de volta para refazer este exame. Quando ele me chama, eu vi que tinha alguma coisa estranha. Por que me chamar, né? E já aquele medo já me bateu. Uau, o que é? Eu tenho muita dor de cabeça. Muitos anos com dor de cabeça, tonta. Achei que era porque eu tinha vindo para Bento, altitude, sei lá, né? Mudança do clima. Todas essas coisas, né? Tem alguma coisa. Mas o médico me tranquilizou, disse, não, eu só não entendi muito bem este exame, algumas imagens, eu quero refazer. Aí já tem
o dedo de Deus. Nesse detalhe, quando ele me responde. Inclusive, a irmã Daniela, que congrega na Licor Sul, eu não a conhecia, ela sim me conhecia, ela é enfermeira, e ela foi lá, o que houve, irmã Lu? Eu disse, o médico pediu para eu refazer o exame, não estou muito entendendo, você me conhece? Sim, irmã, só a Dani lá da Licor Sul, daí, ai, tá bom, então. Aí o médico ouviu e disse assim, não se preocupe, tá tudo bem, né? Tiro férias, volto das férias, me ligam, a senhora tem uma consulta dia 7 de março. Eu vou para Caxias, consigo uma irmã para me acompanhar, a irmã Solange, de Garibaldi, e porque você e o meu esposo, o pastor Eliezer, todos estavam lá em Cachoeirinha fazendo um curso. Do PIS. Isso. E eu estava só, e ela me acompanhou. Quando eu chego nesse consultório, a médica diz assim para mim, você está só? Eu disse, não, estou com uma amiga. Pode aguardar um pouquinho aí, que eu não estou entendendo os seus exames. Preciso falar com o médico em Bento. Eu, ai, gente, o que tem aí? O que tem? Jesus, o que tem aí, né? E ela me chama de volta e mais uma vez o cuidado de Deus. Ela começou a falar comigo e dizer, olha, eu vou escrever umas coisas bem feias aqui, mas a senhora não se preocupe, porque está tudo bem, eu só preciso ter certeza. Não consegui conversar com o teu médico, mas eu liguei para um amigo meu. Olha que carinho de Deus, né? Uma médica se preocupar em ligar para um amigo dela que é especialista, porque ela viu algo diferente nos meus exames. E ele me orientou a encaminhar a senhora, então, para um neurocirurgião. Mas a senhora fica tranquila, porque está tudo bem. Foi diferente das outras vezes, né? Quando largaram nos peitos, né? A gente fala, vamos tirar o olho. Né? Vamos, sei lá, fazer o quê nessa coluna? Vamos tirar o ovário, o útero, tudo, né? Todo um cuidado, né? Então eu vi que alguma coisa realmente tinha ali, mas que Deus estava no controle. Mas somos humanos? Sim, imagina. É claro que meus pés tremeram. E ela disse, eu vou escrever então aqui para o SUS interpretar e lhe encaminhar o mais rápido possível. E foi assim, né? Cheguei então no médico, aí vocês chegaram lá de Cachoeirinha, enfim. Chorei a tarde toda, porque eu li os papéis ali, um possível tumor, assim, na região occipital, que é na nuca. E adormeciam, o pastor Mateus chegou, vocês chegaram já quase em cima do horário para ir para o culto, e ele tomou banho e disse, vamos, tu não vai para a igreja? Eu disse, tu não vai me perguntar, eu fui no médico, tu não vai me perguntar o que aconteceu? E ele, é verdade, tu foi, mulher, né, amor, tu foi, né? O que deu? Deus disse, tá aí em cima da mesa, pode olhar. E ele pegou os exames, e eu olhando para ele, querendo já chorar, e pensei, agora ele vai me abraçar, ele vai chorar comigo, né? A parte sentimental, né, da gente, né? E meu marido olha o exame assim, lê, então, não te preocupa, porque essa doença não é para morte. Uau! Te arruma e vão para a igreja, que estamos casados. Eu não estava pronto, como nós morávamos ali na esquina, né? Eu disse, então tu vai descendo, eu acho que eu falei, não lembro se eu chorei ou não, que homem insensível, sei lá, pensando, né? Mas ele desceu e contou para o pastor Eliezer. O pastor Eliezer, na mesma hora, interrompeu a oração da igreja e falou, vamos orar pela irmã Luciane. Depois eu falo o que é, né? E assim foram dias, Will, que ontem eu deixei a pastora Raquel Ferreira meia, de tanto que eu contei meu testemunho para ela. Mas ela disse, Lu, tu tem um grande testemunho. Continua contando. Porque muitas vezes a gente acha assim que, para que contar? O que eu tenho de diferente da pessoa que está passando pelo câncer
já tem um diagnóstico ali certo do médico, está desacreditada, ou quem sabe, o que eu vou falar? O que eu tenho de melhor da pessoa que foi tão pouco tempo, mas foi tão intenso, sabe, Will? O que nós passamos, a minha família passou, eu passei, o que Deus trabalhou na minha vida. E a gente conta partes e daqui a pouco tu já te lembra de outra coisa que Deus falou em outro momento, quando aí então já tinha passado pelo neurocirurgião, o Dr. Cássio, e ele nos disse, é feio, fiz um exame, outro mais detalhado, ele disse, tá aqui, ele tá crescendo, precisamos operar logo, e isso já era maio. No dia 5 de maio, tô eu caminhando, indo escovar meu cabelo, porque à noite a gente ia cantar o coral, né? No encontro da Mães na Torre de Vigia. E no ensaio, foi uma glória de Deus naquele ensaio, eu lembro, assim, o último ensaio. E nós cantamos aquele hino. Posso cantar? Pode, claro. Jó, como pode ainda o adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Aí eu pedi para outra levantar e responder, né? E eu tô ali, choramos no ensaio, foi uma glória de Deus, né? E eu tô ali caminhando no dia 5, indo escovar o cabelo para de noite ser o encontro. E eu conversando com Deus, eu disse, Deus, eu sei que a tua presença é real e vai ser derramada neste culto hoje à noite. Então, Senhor, não deixa eu chorar. Porque agora, então, as irmãs já estavam sabendo do meu problema, que eu teria que passar por uma cirurgia, e eu pedindo a Deus, Deus, não deixa eu chorar. Porque eu não quero que elas interpretem o meu choro como desespero. Eu quero estar plena, regendo o coral ali e a tua glória caindo. Que não seja a emoção do momento, mas que seja real mesmo. Fala comigo, Senhor. E foi a primeira vez que eu fiz a pergunta para o Senhor. O que tu quer me ensinar com isso? Naquele instante, ali na rua da Caixa d'Água onde eu morava, tem um albergue que eu não sabia. Um abrigo para crianças. Um abrigo para crianças. E eu não sabia. Para uma Kombi. E as crianças começam a descer. E tinha um homem que cantava muito desafinado. E eu disse de novo, Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? E aquele homem diz assim, esse problema... Eu não consigo nem cantar desafinado. Esse problema pro teu Deus é nada. Eu vi que estava tocando algo dentro da Kombi, mas eu não conseguia identificar. Porque as crianças estavam falando também, né? E eu disse, tu tá falando comigo, Deus? E parei. E o homem novamente responde, esse problema pro teu Deus é nada. E eu dei mais 2 passos. Tu 3 vezes. Igual Tomé. Será que tu tá falando ou não? Na verdade, a gente não tem os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. E aquele homem, pela 3ª vez, cantou, esse problema pro teu Deus é nada. E eu segui meu caminho. Chorando, comecei a chorar, cheguei no salão, e a moça disse assim para mim, o que houve, pastora? O que houve? E daí eu disse assim, Deus acabou de falar comigo ali na rua. Como assim? Sente um homem cantando que esse problema não é nada para ele. Desafinado ainda. Desafinado ainda, né? Então, Deus foi trabalhando na nossa vida, né? E o hino eu fui descobrir depois, quando eu já estava em recuperação. Mas, em nenhum momento eu perguntei por que eu. Mas a minha filha bebê, que vai ter um bebê. Uau, nem sei se era para contar, já contei. Minha bebê vai ter um bebê. Ter um bebê. Tá aí, ó, em rede internacional. Exato. A Júlia tá grávida. É isso. Foi você que disse o nome, tá, Júlia? Não foi a mamãe. Júlia não foi a mamãe. Mas, quando ela falou o bebê, você já sabe o que é o bebê. Olha, queria uma revelação extraordinária? Pronto, foi. Revelação. Vamos fazer o chá revelação, vamos transmitir. Então, ela estava em Canoas,
e conversando com Deus, orando a esse respeito. E ela sim, ela perguntou: por que Deus? Por que minha mãe? Né? Tira minha mãe, leva minha mãe embora, meu pai, para fazer missão. Eles estão lá, ela contando para nós, né? Que ela falava assim: eles estão lá, Senhor, fazendo a obra. Eles muitas vezes não vêm para cá em almoço de família, porque em primeiro lugar é a obra do Senhor. E agora tu bota um câncer na minha mãe. Imagina. Ela fala assim para Deus, né? E ela disse que naquele momento a televisão dela liga, ela estava ajoelhada, orando, perguntando para Deus, e a TV dela liga. Nem sei quem é o cantor, mas começa uma canção, né? Cantar, e ela nos liga e ela começa a cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, acho que é Adelino Marçal, né? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agora nós dois. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Uau. Aleluia. Oh, glória a Deus. A maneira que Deus tem de falar. E ela disse: eu nem conhecia essa canção. Olha só. E ela mandou vídeo para nós e disse: Deus falou tremendamente comigo hoje, mãe. Não importa se a senhora vai... Olha o que Deus teve que trabalhar comigo quando ela me diz assim: mãe, se a senhora morrer, tá tudo bem, porque Deus está no controle. Uma filha, né? Chegar nessa maturidade de... Eu fui impactada naquele momento. Meu Deus, vou morrer mesmo. Tu entende? Porque a tua filha chega e diz assim: mãe, eu entendi o propósito de Deus e tá tudo bem. Uau, que louco. Né? Tá tudo bem, mãe. Porque se a senhora viver, a senhora vai testemunhar, nós vamos testificar. Mas se Deus quiser lhe recolher, porque a senhora já está pronta, vai estar melhor que nós. Olha só, né? Incrível. Que nível de consolo, né? Incrível consolo. O Espírito Santo. O consolo de Deus. Sabe? Eu acho que 1 hora, 2 horas é pouco para contar. Tudo que Deus trabalhou na nossa família. Imagina. A firmeza do meu esposo em dizer assim, por dentro ele também ficou. Imagina. Né? Porque nós estávamos passando pelo processo, não sei se você lembra, tínhamos perdido para o Senhor a irmã Onívia há pouco tempo. É verdade. E a esposa do pastor Paulo. Do pastor Paulo, tudo com câncer. No mesmo instante. Tanto é que 5 dias depois do meu diagnóstico, ela faleceu. É verdade, eu lembro. Também com câncer na cabeça. Então a igreja estava abalada. A irmã Viviane também estava passando pelo câncer de mama, né? E então foi uma coisa assim, tudo muito junto, muito junto. E meu esposo, a posição que ele tomou de dizer para mim: confia no Senhor, essa doença não é para morte. Depois, uns 2 anos depois, que a gente descobriu que tem a canção, né? Descansa, né? Que é linda também. E foram momentos, então, e quando passo pela cirurgia, volto ao hospital, que eu fiquei depois mais alguns dias que eu passei mal em casa, a pressão muito alta. E naquele dia, quando eu retornei ao hospital, o Dr. Cássio novamente diz: olha, veio
uma parte do exame e ele diz assim, ele é galopante, ele é altamente agressivo, ele já tinha crescido, estava só no osso, num exame, no outro exame ele já tinha atingido a meninge e já estava adentrando para pegar o cérebro, né? E ele nos dá esse diagnóstico e nós voltamos para casa e no dia 23 de maio, dia do aniversário do meu neto, 3 aninhos, e Deus usou aquele menino tremendamente também para falar comigo através de louvores. O meu testemunho é a base de louvores. Que legal. Porque quando eu comecei... A Bíblia diz, né? Estás triste, louve ao Senhor. Está cansado, louve ao Senhor. Está atribulado, louve ao Senhor. Davi, para acalmar os ânimos lá de Saul, né? O que ele fazia? Tocava a harpa, né? Então, louve ao Senhor. Né? Tá passando pela prova. Glória a Deus. Né? Só para o pessoal entendê-lo, eu acho que é uma coisa muito séria. O que aconteceu contigo, assim, a gente estava acompanhando, orando, tensos também por toda essa situação que estava acontecendo na igreja, né? Nossa igreja é uma igreja pequena, uma cidade pequena, e aí foi um, foi outro, diagnóstico da Lu, meu Deus, diagnóstico da irmã Vivi, que ia com a gente no projeto Escola da Vida e tal, e eu, né, a gente tava tudo assim, Senhor, o que está acontecendo? Não é? E aí, vendo o pastor Mateus ali, a gente trabalhando dia a dia junto com ele, e corre oração, lembro, né, pedido de oração, lembro da Lu, lembro da família do pastor Mateus, e aí daqui a pouco, cara, foi muito sério, é um negócio assim... surreal. E eu acho que é interessante o pessoal entender, o pessoal que tá assistindo, detalhar onde era o câncer. Na cabeça. Na parte aqui posterior da cabeça. Eu sempre digo assim, ó. Conhece milagre? Você acredita em milagre? A pessoa fica meio assim... quer ver? Quer sentir o milagre? Aí eu pego a mão da pessoa e coloco aqui porque eu não tenho osso. Olha só. Aqui, é fofinho. Aqui. Isso aqui é um milagre. E você falou agora aqui, ó, que a igreja toda estava orando. Um dia eu lendo a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 2, diz assim, ó. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Na casa de alguém, né? Muitos afluíram para ali. Foram àquele lugar, né? Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar e anunciavam-lhes a palavra. Então tinha tanta gente naquele lugar, né? Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Quando eu ministro essa palavra, quando me convidam para contar o meu testemunho, eu gosto de ressaltar essa palavra. Conduzidos por 4. Eu não fui conduzida por 4. Eu fui conduzida por, eu posso dizer, milhares. É verdade. Porque eu tenho amigos no Chuí e tenho amigos, parentes em Rondônia. Só não é o Iapoque. Do Iapoque é Chuí. Pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo, tenho parentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, Florianópolis, Brasil inteiro. Tenho meus amigos e minha prima nos Estados Unidos, minha filha na Polônia, irmã Vanessa lá na África. Um mundo orou por mim. Amém. E eu me sinto tão amada por esse Pai maravilhoso que é o nosso Jesus. Não é que eu sou especial. Todos nós somos especiais. Quando a gente coloca em primeiro lugar fazer o quê? O ID de Jesus. E o propósito, né? O propósito, né? Para hoje você poder estar aqui contando para todo mundo, né? Não imaginava. No momento a gente não imagina, mas talvez tenha pessoas agora que estejam nos assistindo que esteja passando por uma situação igual, né? Ou com uma situação na família que precisava ouvir aquilo que, por exemplo, a sua filha
né, falou para ti, né? Então, talvez tem filhos aqui precisando receber consolo para entender o que está acontecendo com os pais. Então, são propósitos. Não é que Deus amou menos as pessoas que se foram, mas é que ele tinha um propósito para fazer a partir da sua vida. Ele amou muito. Muito. Como ele trouxe para ele. Como ele nos ama. Exatamente. Né? E teve momentos quando eu comecei a entender esse processo. Não é que Deus colocou o câncer em mim. Não, eu mesmo. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas a gente mesmo degride, a gente destrói o nosso organismo, porque ele fez tudo tão perfeito. Ele fez a planta, eu conhecia a punk, que eu não sei, a planta não convencional. O mato, que a gente chama, é cura para o nosso corpo. Mas a gente quer comer mato? Não, né? A gente quer comer o brigadeiro, a gente quer comer a pizza, né? A gente quer comer o sushi, tem que arrumar parceiro para comer sushi, porque meu marido não gosta, né? Então, somos nós mesmos, né? Então, e a Bíblia diz assim, ó, a Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de viver e há um tempo de morrer. E quando eu comecei a entender que Deus estava tratando não só a mim, mas ao meu redor, as minhas filhas, meu esposo, com a força dele de mostrar para mim, meu amor, eu estou do teu lado, confia no Senhor, não se entrega, porque aquela palavra foi uma chave para mim. Essa doença não é para a morte. Eu estava aqui desmoronando, mas a palavra dele. E quando nós temos ao nosso lado pessoas que nos impulsionam, prossiga, vá em frente, confia, entrega. A gente está passando pela dor, está tomando medicação, mas confia, o Senhor é contigo. Né? E eu quero dizer para quem está ouvindo, a gente pode estar passando no processo e pode pensar assim, não, vou ter que passar pela cirurgia, isso não é milagre sim. Porque poderia ter ficado qualquer resquício ali e ter continuado. Mas não, Deus cuidou. Né? Então, há um tempo determinado para todas as coisas. E a palavra firme do meu esposo, eu quero falar para os cônjuges agora. E no momento que a pessoa está mais frágil, a Bíblia diz assim, se um cair, o outro está ali do lado para quê? Para levantar. Para levantar. E eu entendo com essa palavra, que se a pessoa caiu, não é para ela se agachar ali e ficar lamentando. Não, vem cá, mulher, vem cá, o homem te levanta, eu vou te ajudar, eu vou te carregar no colo, né? E o Senhor ali impulsionando os dois. É isso que eu entendo com a palavra de Deus. Que é o suportar, né? O suportar. Suportar uns aos outros, dar suporte. Exatamente, né? Então, e voltando lá para o dia 23, então, quando a gente recebe o diagnóstico do médico. Já depois da primeira cirurgia. Depois da cirurgia ali, né? E dizendo que é galopante, ele é agressivo, segura as pontas aí pela tua esposa, porque ela vai precisar. A irmã Jussi, que é enfermeira ali no Taquini, ela cruzou pelo Dr. Cássio e perguntou, e aí, como é que tá minha amiga, como é que é? E ele disse, é feio. Então, a irmã Erivânia, né, também era enfermeira ali na época, também tirava as suas dúvidas com o Dr. Cássio. E incrível que naquele dia já era 11 horas da noite e eu lembro assim que eu fui para o quarto, que tinha uns pastores ali que vieram nos visitar, e eu estava ali no quarto e eu chamei o pastor Mateus e disse, amor, vem cá, me abraça e diz para mim que não é verdade. Eu precisava naquele momento que ele dissesse assim, não é verdade. E é tão lindo assim o que Deus fez naquele momento assim, quando meus olhos começam a encher de lágrima. E tu sabe que meu esposo não canta lá. Deus está aperfeiçoando, ele está afinando a voz dele. E o meu esposo me pega pelos ombros assim, me olha bem nos olhos e diz assim, amor, adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Adeus,
seja glória para sempre. Amém. Will, meu quarto foi invadido naquele momento por uma glória de Deus. E eu tenho a plena certeza e a convicção que naquele exato momento Deus mudou a minha história. Eu fui curada naquele momento. Porque aquela lágrima que estava aqui, ela secou. E foi transformada em alegria, em gratidão. Eu comecei a agradecer e nós começamos a orar e eu só dizia: obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo meu marido, pela minha família. Obrigado pela minha vida. Pelos dias que eu vivi. E eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu não sei o meu dia de amanhã, mas eu sei que Tu estás no controle. Amém. Sabe? E ouvir o meu marido cantar com voz celestial naquele momento, aquilo para mim eu jamais vou esquecer. Quando ele começa a cantar, não desafinado. A certeza de que Deus estaria. Não sei por quanto tempo eu levaria, mas que Deus estaria no processo junto comigo. Foi tão lindo esse momento. Tão lindo. E eu começo a contar e lembrar de momentos, de coisas extraordinárias que aconteceu e de coisas extraordinárias que eu vivi neste período, que às vezes a pessoa pergunta assim: mas quanto tempo durou isso? 7 meses? Foi intenso, né, cara? 6 meses, talvez? Não, menos ainda. Março, abril, maio, junho, julho, 4 meses. 4 meses. Do diagnóstico que realmente a médica diz é um possível tumor. E o dia que eu me deparo na frente do Dr. Cássio, um homem ateu. Espero que ele não seja ateu, porque mais eu não consulto mais com ele, né? Eu fiquei na Unacom e lá eles trocam de médico, né? Eu dei a ele de presente aquele livro do Max Lucado, O Carpinteiro. Mas eu sabia que ele era ateu. E vamos voltar um pouquinho lá no dia da cirurgia. Volta, vamos lá. Vamos voltar no dia da cirurgia, dia do meu aniversário. Tu fez cirurgia no dia do teu aniversário? Não, é o meu outro aniversário. Ah, é o novo aniversário, é o novo aniversário. Eu tenho 5 aninhos, a né? A gente comentou, né? Lu completa dois aniversários, né? 2 dias o aniversário da cirurgia. Eu deixo minha família meia desnorteada com os meus aniversários, né? Nasci 26 de maio, meu pai me registra dia 26 de junho e eu comemoro as duas datas, né? E agora este ano eu dei um susto no pessoal que eu disse que eu ia comemorar 5 aninhos dia 9 de março, de maio. Não, pelo amor de Deus! Mais um. Mas enfim, no dia 9 de maio, então, que foi a cirurgia, eu entro na sala, não conhecia ninguém na sala, e eu pedia muito ao Senhor que tivesse alguém da minha fé. E o irmão Leandro Freitas era instrumentista no Taquini, e olha só que detalhe interessante, eu pedi ao Senhor que pelo menos, eu não conhecia quem trabalhava dos nossos irmãos de fé, mas que tivesse um irmão junto comigo ali, né? Eu sabia que a presença do Senhor estaria ali, mas eu queria alguém da minha fé ali. E ele saiu para fazer uma cirurgia. Eu disse: eu estou sozinha, só eu e tu, Senhor, né? E eu cheguei na sala, como vocês me conhecem, com alegria. E eu abençoei aqueles médicos, o instrumentista, a enfermeira, o anestesista. E eu disse assim: vocês são pessoas especiais, escolhidas por Deus a dedo, ainda fez assim, para estarem aqui hoje comigo nessa cirurgia. E eles todos assim ficaram me olhando, né? Daqui a pouco entra o Dr. Cássio, já vestido, para a cirurgia. E aí, dona Lu, bota a mão no meu ombro, firme e forte? Eu disse: sim, firme e forte. E daí eu disse assim: Dr. Cássio, me dá as suas mãos aqui.
E eu peguei as mãos dele e disse assim, olha, no momento que eu dormi, que eu for anestesiada, Deus vai agir através das suas mãos. Daí ele, ateu, né? Sim. E soltou minhas mãos. Me ajudou a me deitar e saiu da sala. E o anestesista vem e diz para mim, conta de 10 a 0. E eu, 10, 9... E eu acordei lá no UTI. O 8 não disse. Eu acho que eu sou fraca para anestesia, né? Ou eles me deram uma de elefante, né? E eu estou já, então, no outro dia, saí da UTI, graças a Deus, e estou lá na sala de recuperação. Não, já estava no quarto e estou assim, meia dormente. Veio uma moça e fala assim, Irmã Lu, e eu pensei que era a Erivânia. Porque eu já tinha aberto o olho e tinha visto a Erivânia ali me atendendo. Achei aquilo o máximo, por ela estar me atendendo, né? Cuidando de mim ali. E ela disse assim, eu estava ontem na sua cirurgia. Daí eu, quem tu é? Meu nome é Rosângela. Uau. Sou filha da irmã Lidanir. Eu não congrego com vocês, eu sou da Batista. E eu, Que legal, tia. meia dormindo. Ai, que bom, que bênção. Deus me ouviu. Aleluia. E ela disse assim, eu vim aqui te contar algo que aconteceu ontem. E ela disse assim, quando a senhora chegou na sala e nos abençoou, disse que nós éramos escolhidos, eu fiquei lhe observando, eu não lhe conhecia. E quando a senhora teve coragem de pegar na mão do médico e dizer que Deus ia me operar através das mãos dele, aquele médico, ele desnorteou. Quando a senhora apagou, ele voltou na sala e disse assim, vocês preparem tudo perfeitamente, como sempre. Porque nesta cirurgia não pode dar nada errado. Interessante isso, né? E ele volta e diz assim, ó, e deixa o Jesus dela aí. Aí ela tomou coragem e disse assim, ó, doutor, ele foi o primeiro que chegou aqui. Uau! Glória a Deus! Gente, com quem que acontece isso? Meu Deus. Sabe? Então, não porque fui eu, foi porque a minha atitude de tomar coragem, de dizer, nem sabia que o homem era teu, e dizer que não era o milagre dele, o feito dele, e sim do meu Deus, o meu Jesus, ia descer ali, pegar as mãos dele e operar. Aquilo impactou a vida dele. E ele quis fazer, sim, o melhor, porque nada desse certo. Mal ele sabia Nada que desse era errado, né? Deus agindo, né, na vida da própria irmã Rosângela. A Rosângela é uma benção. Eu a conheci. Depois de ter passado, né, o tempo. Então, são experiências, Will, assim, maravilhosas. Incríveis. Aí, quando tu vai dar o livro para ele, como é que foi? Eu dei depois, já quando já estava tudo sereno, e eu só fazendo acompanhamento de rotina, porque a Unacom não nos libera. Sim. Ok, não tem mais nada. Não, a gente tem que ficar lá. É um protocolo que tem que seguir. E eu ganhei alta este ano, em janeiro. Olha só. Que tem lá no meu Facebook uma live eu contando. Que Né? benção. Mas o dia que ele pede para nós retornarmos, né? Eu ainda estava naquele processo, né? Olha, meu testemunho é bem louco, né? Assim, porque eu vou lá, eu volto aqui. Mas é assim, né? é assim mesmo. E ele, então, eu achei estranho a maneira como ele nos recebeu no consultório, porque ele estava de lado, mexendo no computador, e assim, ele ficou, e nós ali esperando, e daí eu, doutor Cássio, o que está acontecendo? E ele disse assim, é porque eu pedi uma outra análise, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo com o seu exame. Nisso eu já comecei a chorar, né? Meu Deus, o que vem por aí, né? Deles assim, aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? E ele diz assim, é porque no primeiro laudo aqui tem uma coisa muito feia. Mas esse que eu recebi já é o segundo que eu mando fazer. Não é tão feio. Aí meu esposo... aí ele diz assim,
eu não estou entendendo. A senhora tem que fazer um outro exame. Daí eu disse, não, eu não vou fazer outro exame. Já em lágrimas. E o meu esposo pega então a palavra e diz assim, Dr. Cássio, o senhor não errou o diagnóstico. Aí ele parece que faz assim, sabe? Sabe quando ele murchou, tipo assim, o que vem? Aí ele olha para nós e meu esposo diz assim para ele, eu não sei se o senhor conhece uma passagem na Bíblia Sagrada, um livro milenar, começa assim, que nós acreditamos muito. E tem uma passagem do rei Ezequias, que estava com uma sentença de morte. Ele estava com uma enfermidade. E ele orou a Deus. E nós participamos de uma igreja que orou, que não foi 4, né? Foi muita gente. E orou para Deus agir e fazer um milagre. Assim como lá na Bíblia está escrito que o rei Ezequias orou e pediu ao Senhor. E foi uma doença tão grave, mas ela foi curada com uma pasta de figo. E isso é real. Assim como é real o que aconteceu com a minha esposa. Então o senhor não errou no diagnóstico. Porque se o senhor consegue explicar o que aconteceu, não seria milagre. Porque a minha esposa é milagre. Sabe quando a gente parece assim que sente que ele tirou um fardo de cima dele, porque ele não estava entendendo o que aconteceu. Nessa tomografia, nesta ressonância, tem o tumor ali, agressivo, crescendo, aumentou em 2 meses e, de repente, vem um exame de 2 laboratórios dizendo que tem 0,001% de malignidade. Quer dizer, o Senhor deixa só um umzinho ali para dizer assim, ó, esse 1% eu operei o milagre. Porque ele dizia 100%. Então eu vou deixar um pouquinho para você, para te desnortear, para você ficar ali pensando o que aconteceu, será que eu errei? E o meu esposo dizendo assim, o senhor não errou, porque se o senhor consegue explicar, milagre não tem explicação. Porque é do alto. Que demais. É coisa que é do alto, não é terreno. Daí aquele médico então descansa e nós saímos dali então maravilhados com a resposta de Deus, né? Quando ele agiu, quando nós confiamos, quando nós entregamos. Eu não vou dizer que teve momentos que eu fiquei abalada assim. Né? Todos nós, né, Lu? Todos nós. Somos humanos. Todos nós. Gente, nós somos humanos, só que a única coisa que nós temos que entender é e ter ouvidos sensíveis. Porque quando eu estava deitada lá na cama, me recuperando da cirurgia, que eu não podia levantar muito a minha cabeça, a minha recuperação foi muito rápida, né? Também, né? E quando eu ia começar a fraquejar, meu netinho, minha filha veio de Canoas para me cuidar. Meu neto saía de 3 aninhos, saía da onde ele estava e vinha com os carrinhos do meu lado e começava. O meu Deus é bom, o meu Deus é bom, tão maravilhoso, o meu Deus é muito bom. E eu disse, gente, Jesus, tu tá falando, né? E o meu netinho continuava ali com voz de criança, amado do Senhor, meu neto é uma bênção. E a canção é meu genro Rafael que fez. E o meu neto começava a lhe cantar. E um dia eu pedi assim, amor, coloca a TV aqui no quarto e coloca no YouTube. Eu não tinha muito tempo de ficar pesquisando hinos no YouTube. Não, a gente, como missionários, não tem esse tempo de parar e pesquisar. Eu fico conhecendo as canções novas, já está ultrapassada, né? E eu recém vou conhecer, né? E ele botou ali no YouTube, então, para eu escutar. E, de repente, eu tô assim, quase adormecendo. E eu começo a ouvir. Este problema pro teu Deus é nada. Ó, o homem da Kombi, desafinado. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Aí eu me viro.
Vanilda Bordielli. Este problema pro teu Deus é nada. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Levante as mãos e dê glória. Já até esqueci o restante da canção, mas o principal é que o teu problema, que você que está me ouvindo, quem sabe não sei aonde vai chegar, eu espero que chegue e ultrapasse as nossas fronteiras, né, Will? Que ultrapasse, que chegue ao outro continente. Porque eu quero te dizer que o problema que você está enfrentando hoje, para o Deus verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? Aquele que veio, se fez carne e morreu numa cruz. Verteu seu sangue lindo e precioso para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida, para que o Will tivesse vida, para que nós tivéssemos vida. Esse problema para ele não é nada. Talvez você passe pelo processo, como eu passei, processo da cirurgia, quem sabe uma quimioterapia ou uma radioterapia. Mas eu quero dizer para você que esse Deus, ele não falha. Basta um segredo, você confiar, ser agradecido. Como ser agradecido em meio à dor? Como eu vou ser agradecida pelo processo que eu estou passando? Seja agradecido pelo aquilo que você já viveu. Seja agradecido pelo alimento que você tem todos os dias na tua mesa. Seja agradecido pela casa, pela cama que tu dorme. E nós temos ensinado, né, Will, as pessoas a serem agradecidas até pelo chuveiro, pela água quentinha, pela cama quentinha. E às vezes a gente não ora, não agradece a Deus. Pelo teto. Muitas pessoas só sabem reclamar. Reclamar é porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu queria estar comendo hoje um sushi, vou dizer, porque eu estou com vontade de comer sushi, né? E não agradece pelo arroz e o feijão que você tem. Ou não sabe fazer, eu só tenho um pão velho. Gente, vai aprender na internet, tem tanta coisa que a gente pode aprender a fazer com pão adormecido. Seja grato pelo pão adormecido que você tem. Gratidão gera milagre. E Lu, a gente está indo pro final do podcast, mas uma coisa que eu aprendo é que eu tenho bastante irmãos, né? Eu te contei como é que é a minha família, tenho uns 200 irmãos. Mas eu sempre aprendi uma coisa assim, que Provérbios fala que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. E o tolo, ele aprende com os próprios erros. Mas tirando a questão de erro, eu não preciso passar por uma situação na qual você passou, que você tem estrutura de ter passado, para ser grato, não é? Quando você fala sobre gratidão, você tem uma experiência muito incrível, né, sobre isso. Talvez muitas pessoas não tenham uma experiência tão forte, tão impactante, que precisava de tanta força, mas através do teu testemunho, dizendo assim, Deus foi bom com a Lu, Deus foi bom com ela, deu força para ela, para a família, para os filhos, né, para o esposo, o netinho, e hoje ela pode estar compartilhando comigo. Então, a partir daquilo que Deus fez na vida da Lu, né, eu também, né, vou ser grato por todos os detalhes que eu tenho na minha vida. E deixa eu contar um testemunho rápido que aconteceu hoje comigo, né, um momento de gratidão. Quentinho, aconteceu hoje de manhã. Eu estava na escola, eu saí de casa, eu tinha que levar o carro na oficina. E aí eu peguei e tal, fui levar minha filha e eu tava perguntando, a Lilian tá de folga hoje, daí eu perguntei, será que eu vou e volto, tomo um café e depois vou pra oficina ou eu vou direto? Mas a oficina era 8h30 e eu cheguei lá na escola, era 8 horas. Aí eu falei, não vale a pena voltar em casa, eu vou direto pra oficina. Então no caminho eu já tava na cabeça, eu vou direto pra oficina. E já calculei a rota que eu ia, pegar a BR e tal. Sim. Só que eu acabo de deixar a Luiz na escola. E eu senti algo assim, tipo, eu não vou agora. Tem umas limalhas de ferro ali no estacionamento da escola e um tempo atrás, uns meses atrás, furou o pneu do meu carro. Então eu vou recolher aquelas limalhas. Aí eu pedi pra prof, falei, me consegue uma sacolinha que tem uns pedacinhos de ferro ali, eu quero recolher e tal, pros outros pais não furar o pneu. E eu começo a recolher aquelas limalhas de ferro. Aí eu penso assim, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer.
tenho tanta coisa pra fazer. O que eu tô recolhendo esse negócio aqui? Mas o sentido do Espírito Santo, recolhe. Eu fiquei ali uns 15 a 20 minutos. Aí, ainda tinha outros mais longe. Aí, agora pode ir. Como se eu recebesse algo. Agora pode ir. Peguei aquela sacola cheia de irmã de ferro, entreguei pra prof. Olha, daí se mandar as meninas lá recolher, tem mais alguns e tal. Peguei o carro e vim. Peguei a rota. Falei, meu Deus, né? Podia estar fazendo outra coisa no celular e tal, mandando mensagem, resolvendo a situação que tinha. Quando eu chego na BR, por onde eu ia passar, tinha 5, 10 minutos que tinha ocorrido um terrível acidente. Meu Deus. Um terrível acidente. Não tinha chegado ainda nem a ambulância, os bombeiros. Eu passo do lado do acidente e Deus fala comigo. Eu te livrei. Era você aqui. Oh, meu Deus. Era você aqui. Eu começo a chorar dentro do carro. Eu já tô chorando. Eu já tô assim, sabe? Meio... Oh, meu Deus. E ontem nós tivemos um momento lindo de comunhão com a igreja de Bento, né? Apresentamos o projeto Escola da Vida para mais igrejas, mais 20 voluntários entraram. Estou indo para uma conferência de sábado agora para falar para o estado inteiro, conferência bússola com o pastor José Bernardo, da AMA Evangelizar. Eu queria ter tempo para te ajudar nesse projeto. E aí, cara, eu cheguei assim, e toda a carga espiritual ontem foi um dia muito difícil. E aí eu passo pelo acidente, o rapaz que sofreu o acidente estava dentro do carro ainda, respirando bem ofegante. O senhor que bateu estava sentado no canteiro, um ônibus derramando combustível. E agora à tarde eu estava lendo, o senhor vinha na direção contrária que eu ia estar indo. Ele tem um mal súbito, bate no ônibus e bate no carro. Se atravessa na faixa e bate no carro que estava indo no sentido trabalhar. E aí Deus fala para mim assim, eu te livrei. Era você que está aqui. E aí eu entendo, eu entendi o cuidado de Deus e orei por aquelas pessoas que estavam feridas, porque eu não sou aquilo que você falou, eu não sou melhor que eles. E quando eu contei o testemunho, compartilhei nos grupos, eu falei, gente, orem por aquelas pessoas que estão feridas, para que Deus proteja, guarde. Mas é a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Exatamente. Porque, Lu, eu tenho certeza, se eu não tivesse parado lá na escola da Aloysio para tirar a malha de ferro do meio das britas, hoje eu estaria no hospital. Eu estaria com meu carro destruído. Mas o Senhor me preservou. E eu também não teria contado aqui parte da minha vida. Se não tivesse acontecido tudo o que Exatamente. aconteceu. Então, em alguns momentos nós vamos entrar na cova dos leões. E aí nós vamos ser livrados dos leões. Mas vai ter momentos que nós não vamos nem entrar na cova. Vamos passar do lado e vamos entender que Deus nos livrou da cova. Então, é muito lindo tudo isso que Deus tem feito em nossas vidas. E sabe, você falou ali o pastor José Bernardo, é o do Projeto AME? Da AME Evangelizar. Eu tenho uma experiência linda. Homem, quando ele veio... Na conferência da colheita, né? Isso, foi em abril de 2018, eu estava no processo, naquela época eu que recebia, e eu me sinto honrada em receber as pessoas na minha casa, eu amo receber, e o pastor, eu tive esse privilégio, essa honra de receber esse homem na minha casa, tenho fato para mostrar, e eu fiz a janta, foi no sábado à noite, e quando nós fomos orar para ele voltar ao hotel, e Deus toma esse homem de uma forma tremenda. Ninguém havia falado que eu estava lutando já, né? Sabendo do tumor, enfim. E ele diz assim, olha para mim e diz assim, eu vejo... Não, ele começa só a dizer, oh, papai. Eu lembro que nesse dia ele só dizia, ele se tremia e dizia assim, oh, papai. E Deus mostrando para ele. E Deus mostrando a minha vida e me mostrando a vida do meu esposo para ele. E ele dizia, oh, papai. Ele só dizia isso. O pastor Paulo Lacerda levou ele pro hotel e no domingo ele retorna, almoçou na minha casa, lanchou e jantou à noite, né? Só janta à noite, é claro. E ele... foi orar novamente. E daí ele fala, ontem Deus me revelou algo na vida de vocês. E ele me mostrou uma estante com 2 vasos. E um vaso muito inquieto. Esse vaso se mexia muito.
claro que era eu, né? Esse vaso, ele se mexe muito, Deus o tomou de uma forma, ele começa a falar em línguas na minha sala ali, e nós começamos a orar, e ele põe a mão sobre a minha cabeça e disse: o processo vai ser longo, o processo vai ser doído, mas se tu entender o processo de Deus na tua vida, ele pode ser breve. Olha só. E Deus vai permitir você passar por esse processo, porque ele quer levar vocês a um outro nível. Já pensou? Eu lembrei disso agora, sabe? Eu conto isso no meu testemunho, né? Então, isso é tremendo, sabe? É lindo quando a gente começa a lembrar o cuidado de Deus em pequenos detalhes, de nós ouvir a voz do Espírito Santo. Como o Senhor te parou, junta. Se a gente é egoísta e não pensa, mas por que eu sou pai? Tanta coisa a fazer. Né? Eu tenho que lembrar a irmã Lu que hoje é o podcast, eu tenho que aproveitar minha esposa que está de folga em casa, né? Mas não, o Senhor diz: junta aí. E a gente faz a vontade do Senhor. Quando eu estava varrendo em Canoas, há uns 20 anos atrás, eu varrendo à frente da minha casa, e o Espírito Santo diz assim para mim: varre à frente da casa da tua vizinha. Ai, Senhor, varrer, por que eu tô varrendo já a minha aqui, né? Tá bom, eu vou varrer então, Senhor, né? Vou lá, fui varrer todinha a frente da calçada dela, juntei tudo. Aí eu olhei pro lado, tá, mas se eu varrer da minha esquerda, vou varrer da minha direita também. Varria da minha direita, né? E entrei para dentro de casa. Ocorre que a minha vizinha, eu fazia acho que uns 3 meses que eu morava naquela casa, e a dona que me alugou, ela disse assim: olha, essa mulher aqui, ela nunca abre a janela dela. É uma capeta. Tu nem te preocupa em olhar para esse lado, porque ela nunca vai te cumprimentar. E quando eu tô voltando para dentro da minha casa, terminei de ajeitar algumas coisas, fui estender a roupa, quando eu vejo, a janela abre. Fazia uns 3 meses que eu morava lá. A janela nunca tinha sido aberta. E o Espírito Santo diz assim para mim: viu por que eu mandei você varrer à frente dela? Ela vai te agradecer. Bom dia, vizinha. Bom dia, tudo bem? Como é que a senhora tá? Que bom que nos conheceu. Vamos nos conhecer hoje. Meu nome é Luciane, da Costa Meyer, tal. Tô morando aqui. Ela: muito obrigado. Eu não ia conseguir varrer minha frente hoje. Te agradeço. Tô com dor no meu braço. Sabe, então... E eu pude naquele momento, mas Jesus pode lhe curar. Orei com ela ali, uma na janela e eu no quintal da minha casa. Termos ouvidos sensíveis ao comando do Espírito Santo. Muito bem. Gente, esse foi mais um podcast do Pro Alto com a Luciana. Foi muito bom. E tudo isso acontece, né, graças a Deus e também aos nossos patrocinadores que estão conosco, FASEC, vestibulares abertos, né, para administração, pedagogia, teologia. Então, se inscreva no link que está embaixo, entre no link que está embaixo, você pode se inscrever no vestibular. A Lazaroto Telas também, nosso amigo Fábio, agradecer também a Gráfica Lupo, nosso amigo Walter, e também a Severgnini, né, do Rogério e toda a sua família ali. Lu, muito obrigado por esse tempo. E para quem não vai fazer faculdade, pode também ser um aluno do Instituto Bíblico Esperança. Inclusive, eu fiz o Instituto Bíblico Esperança. Exatamente. Né, foi a base ali. E também pode procurar a Lu. A rede social da Lu vai estar aqui também na descrição do vídeo. Siga ela nas redes sociais. Né, e vocês vão ver muita alegria. Aí vocês vão entender o porquê de toda essa alegria depois de assistir, né? Bom dia com alegria. Depois de vocês assistirem aqui esse podcast, porque essa mulher é um milagre de Deus. Amém. Muito obrigado. Aqui no podcast a gente sempre termina olhando lá naquela câmera, falando: pense pro alto e haja pro alto. Vamos treinar? Vamos. Então, olha assim, ó.
pense pro alto e haja pro alto. Valeu, gente. Amém. E se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ok? Não perca tempo e se inscreva no canal do Pro Alto e compartilhe esse conteúdo com todo mundo aí. Valeu, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês.